Checkup no rádio. No Checkup no Rádio, vamos falar sobre um assunto essencial para quem tem idosos em casa e também para quem está envelhecendo com saúde, a importância da massa muscular. Muita gente acha que perder força é algo normal da idade, mas a verdade é que essa perda pode ser evitada e quando cuidamos dos músculos, cuidamos também do equilíbrio, da independência e até da longevidade. Quem explica isso de forma clara para a gente é o geriatra Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. Satisfação, mais uma terça-feira participarmos aqui do quadro Check-up no Rádio. E mais uma vez, falando de um tema bastante relevante para a saúde de quem pretende envelhecer com autonomia, com independência, sem depender de outras pessoas para fazer aquilo que pode ser básico, né? Como caminhar, como você bem falou, que é a massa muscular. Então, à medida que a gente envelhece, Marcos, a gente vai perdendo um pouco de fibra, de um tipo de fibra muscular, perdendo massa, perdendo músculo, perdendo carne, assim vamos dizer. A partir de 50 anos, isso vai acontecendo numa velocidade cautelosa, assim. O organismo ele vai perdendo essa massa muscular, não de uma forma tão acelerada. E esse músculo vai sendo substituído por gordura. Mas em algumas pessoas essa perda de massa muscular ela pode se acentuar, ficar mais rápida e esse indivíduo ter prejuízos em virtude dessa perda de massa muscular, que a gente tecnicamente chama de sarcopenia. Sarco é músculo e penia é diminuição dos músculos. Então a perda de massa muscular relacionada à idade ela pode ser acelerada se a gente não fizer, não tomar precauções desde adulto jovem e até mesmo quando a gente já é idoso, né? Eu sempre costumo dizer que o músculo da gente ele é o motor da gente, né? Talvez seja um dos principais tecidos do organismo, seja o músculo para o idoso, né? Então o motor, quando ele não está funcionando, quando ele para de funcionar, quando ele está funcionando com defeito ou de maneira ineficaz, o carro praticamente não anda ou anda com muita dificuldade. Então é mais ou menos essa analogia que eu faço. O músculo ele é como se fosse um grande motor, e à medida que a gente envelhece, a gente tende a perder massa muscular, mas isso pode ser acelerado caso a gente não tome algumas precauções. Então, perder massa é algo natural da idade ou acontece por falta de cuidados? É natural até determinada velocidade, assim, vamos dizer, até que o paciente não tenha prejuízos com essa perda de massa muscular. Para que a gente possa ver isso, assim, se está mais acentuado ou menos acentuado, a gente tem alguns exames, logicamente, tem alguns testes que a gente vai falar mais posteriormente, mas aquilo que causa impacto na vida do indivíduo já pode ser considerado uma perda de massa muscular. Como você falou aí, capacidade de manter o equilíbrio, os sintomas eles podem aparecer. Então, é normal da idade até certo ponto. Não é normal a gente perceber isso. Então, se já está percebendo, é sinal que está mais acentuada do que a idade leva. E eu sempre costumo dizer que nada daquilo que acontece de diferente no indivíduo idoso que cause prejuízo no dia a dia dele é normal da idade. A gente tem que afastar uma doença, afastar se não é uma sarcopenia, por exemplo, que é o que a gente está falando. Então, não é normal da idade perder massa muscular de maneira tão rápida e que cause prejuízo na independência do indivíduo idoso, que cause prejuízo na capacidade dele de se cuidar, né? Eu sempre digo que assim, as famílias, quando o idoso perde a independência, ele perde a capacidade de cuidar de si próprio e vai depender de outras pessoas. Então, se esse músculo está
perdendo massa, se ele está atrofiando mais rápido do que o que a idade preconiza, que é uma forma de perda muscular bem mais lenta do que a sarcopenia, e isso não é da idade. Agora, quais são os sinais que mostram que o idoso está ficando com os músculos mais fracos? Rapaz, no dia a dia, Marcos, assim, o paciente começa a tropeçar com qualquer coisa, sinal que provavelmente uma das causas pode ser perda de massa muscular. Está com dificuldade de se levantar de uma cadeira, ele está utilizando as mãos para se levantar de uma cadeira. Provavelmente ele tem pouca força, pouca massa muscular nos membros inferiores. Ele está com problema de manter, por exemplo, o equilíbrio. Ele está em pé, mas qualquer coisinha ele desequilibra. O andar, você percebe o passo mais lento, que a pessoa que tem fraqueza nas pernas por pouca massa muscular, ele anda mais lento. Ele sente muita fadiga, ele sente porque ele tem pouca massa muscular, sente fraqueza, ele sente fadiga, cansa fácil. É uma das causas de cansaço também nos idosos, a perda de massa muscular. Então, as famílias devem perceber nesse sentido. Ele está arrastando a marcha, está lento, está tropeçando com facilidade, ele está toda vez que ele vai levantar, levanta com muita dificuldade, coloca os braços ao pé da ajuda. Então ele está assim, a panturrilha dele está ficando mais fina, mesmo ele não perdendo peso, mas ele está ficando um aperto de mão. Às vezes no aperto de mão a gente consegue perceber se o idoso tem muita força, se ele tem massa. Se ele tem muita força, logicamente ele tem massa muscular. Então são sinais que as famílias devem perceber, assim, são basicamente esses. Tem alguma coisa prática que a família consegue observar em casa, ou às vezes passa despercebido ao longo do dia? Levantar da cadeira, eu acho que ele usou os braços, é um indício bastante assim, factível de que ele tá com pouca massa muscular, com pouca força. Assim, lógico, a gente não pode achar que é só isso. Às vezes não levanta, não está levantando porque está com dor, está com outro problema, tem uma tontura. Então, mas observar se ele está levantando com o apoio dos braços. Tem até um teste que a gente recomenda até as famílias fazerem. Eles cronometram 15 segundos ou 30 segundos, e esse paciente tem que levantar e sentar da cadeira pelo menos 5 vezes em 15 segundos. Então, isso é uma forma de você já triar ali se esse paciente tem uma massa muscular menor. E outros sinais indiretos, né? Anda arrastando, tropeçando, meio desequilibrado, fraco, reclamando de fadiga, que tá cansado, tá com aquele cansaço, sem ser aquela falta de fôlego, né? Sem ser a dispneia. Então são sinais que as famílias devem observar. O que essa perda da massa muscular pode causar? Por exemplo, ela aumenta o risco de quedas, fraturas, internações. Como é que isso impacta a vida do idoso? Eu acho que o impacto mais importante é a perda de autonomia. O idoso com sarcopenia, uma das consequências dessa perda de músculo é ele ficar dependente. Os músculos atrofiados, o indivíduo começa a depender de outras pessoas, e isso ele perde a capacidade de controlar a própria vida. Vai ser assim um problema para a família, que vai ter que auxiliar, e o próprio idoso ele começa a ficar mais limitado. Então isso impacta até no emocional dele. Quando ele perde a funcionalidade, ele começa a ter impactos emocionais. Além de que é uma cascata de perdas. Se ele começa a perder massa muscular, começa a andar menos, tem mais dependência, isso vai se retroalimentando. Mais massa muscular ele vai perdendo, mais dependente ele vai ficando. Então isso tende se você não fizer uma intervenção, isso tende a cada vez ir piorando. É uma bola de neve, né? Então é mais ou menos nesse sentido que o indivíduo idoso ele começa a perder, né, essa autonomia. Então, um dos impactos é essa perda de autonomia. Outro impacto, lembrar que o músculo ele não só é outro impacto, né, no caso, pode ser não a nível de equilíbrio, de músculo para manter, mas o músculo ele tem outras funções. Vou dar um exemplo. O músculo ele expressa um receptor que ajuda ao controle metabólico da insulina.
Então ele ativa a insulina e a insulina funciona melhor. Ele atua melhorando a resistência, a tão famosa resistência insulínica. Então, quanto mais músculo, melhor é o controle de doenças como diabetes. Quanto mais músculo, melhor o controle da pressão arterial. Então se você tem uma perda de massa muscular acentuada, tem sarcopenia, você tem mais dificuldade de controlar diabetes, você tem mais predisposição a ter diabetes, tem mais dificuldade de controlar doenças cardíacas, assim, vamos dizer, no geral. As próprias quedas e fraturas, indivíduo que tem pouca massa muscular, ele tem uma vulnerabilidade de cair maior. A amplitude da marcha, o próprio reflexo de um desequilíbrio, se ele tem uma massa muscular, uma força boa, ele entra num desequilíbrio, ele consegue ali manter-se em pé. Como você empurra e ele consegue, o reflexo dele, a força muscular mantém ele em pé. Devido que tem sarcopenia, num tropeço ele pode cair porque não consegue ter aquele reflexo como é que eu posso dizer, no movimento que ele foi abruptamente colocado contra, né? Então perde independência, cai, quando cai fratura mais, eles têm menos reflexo para se manter em pé. A sarcopenia, ela tá assim, o indivíduo que tem sarcopenia e o que não tem, o indivíduo que tem sarcopenia, ele morre mais, independente, é um fator de risco para aumentar a mortalidade, é essa perda de massa muscular. E aí eu digo morte física mesmo, não só a morte social, mas a morte física mesmo. Impactos também, como eu falei, no emocional, pode facilitar, precipitar depressão, pode precipitar diabetes e o controle metabólico, né? Como a gente falou anteriormente, controla doenças como diabetes, doenças cardíacas. Tem perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, doutor Belis. Doutor Belis já me conhece pela voz. Doutor Belis, é melhor eu fazer academia por conta da massa muscular, né? Que eu já passo dos 50, ou eu fazer caminhada? Me diga aí. Nossa amiga Doraci, e aí, doutor Belis? Como é que a gente evita de perder massa muscular de forma mais acelerada ao longo da vida, para você não ter a sarcopenia, né, na velhice? Duas medidas são fundamentais, né? Exercício e proteína no prato, assim vamos dizer. O idoso, ele tem uma necessidade de proteína maior, então ele tem que comer mais do que o normal, mais ovo, mais frango, mais leite, mais proteínas em geral. E, se for o caso, suplementar com proteínas. Então, uma forma da gente evitar a sarcopenia é ter uma alimentação adequada, de preferência, uma alimentação com um consumo de proteínas maior do que o indivíduo adulto jovem. E a outra forma da gente evitar é combater o sedentarismo. O sedentarismo não é só da pessoa não fazer atividade física, é aquela pessoa que passa o dia sentado sem se movimentar. A quantidade de passos que a pessoa anda no dia tem relação com saúde em geral e tem relação com o risco dele desenvolver uma perda de massa muscular. Então, se movimentar mais faz com que o indivíduo tenha menos risco de sarcopenia, ou mesmo que ele freie essa perda de massa muscular que está se acentuando em uma determinada idade. E aí, se o indivíduo tem uma capacidade de fazer atividade física, o que a gente recomenda é o seguinte: a caminhada, por si só, ela não é suficiente para você combater a sarcopenia. Ela é excelente para doença cardiovascular, ela é excelente para o indivíduo que não faz nada e aí começa a fazer, mas a caminhada sozinha não é suficiente. Você tem que fazer exercício resistido, você tem que fazer força, você tem que fazer exercícios que promovam, coloquem esse músculo em atividade para que ele possa frear a perda de massa e até ganhar. O músculo ele é como um liga e desliga. Se você não usa, ele desliga. Ele tende a atrofiar. Se você usa o músculo, ele liga e ele tende a
a formar mais músculo. Então você tem que colocar esse músculo para fazer força. A academia é indispensável. E uma coisa não anula a outra. Você não pode, não, eu vou fazer academia ou musculação. Não, você pode fazer os dois. O ideal é fazer os dois, na verdade. Um exercício aeróbico, caminhada, corrida, hidroginástica, pedal, qualquer atividade que trabalhe a parte aeróbica, mas fazer também a parte de exercício resistido, de fazer força mesmo, seja na academia, seja em casa, aquele idoso muito limitado, fazer exercício de levantar, sentar, ter uma ligazinha para fazer exercício resistido. Então, assim, a resposta para a nossa ouvinte a academia ela é indispensável e a caminhada por si só não é suficiente. O ideal seria os dois e associados a uma alimentação rica em proteínas. Pegando esse gancho da nossa ouvinte, né, o que é que o idoso pode fazer no dia a dia para manter ou recuperar os músculos? Prato cheio de proteína. A gente tem que... a ideia é toda refeição ter proteína, certo? Quais são as proteínas? Como eu falei, ovo, carne, frango, peixe, leite, proteínas do dia a dia, do que a gente se alimenta. Então você enriquecer sua dieta com proteínas, de preferência toda refeição ter proteína. Caso isso não seja suficiente, aí o profissional que está cuidando, ele vai calcular a necessidade de proteínas e de calorias que esse indivíduo precisa. O profissional nutricionista ele é indispensável às vezes nesse contexto. Então, se alimentar bem, não só proteína, ele tem que ajustar também a questão calórica dele, mas aumentar, enriquecer o consumo de proteína e toda refeição ter proteína. Caso isso não seja conseguido, às vezes os idosos têm problemas no apetite relacionados à ingestão de proteínas, ele tem uma tendência, ele tem um apetite menor para proteínas, ele tem um estômago mais lento. Você pode fazer uma suplementação. Existem alguns suplementos que são muito bons para combater, que atuam de forma muito eficaz no combate à sarcopenia e no tratamento dela, né? Suplementos como creatina, suplementos como a base de whey, suplementos à base de HMB, eles têm mas isso, lógico, na quantidade certa, de maneira correta. Por exemplo, todo mundo quer tomar creatina e acha que tomar uma medidazinha de creatina é o suficiente. Às vezes não, às vezes é demais, às vezes é de menos. Você tem que passar por um período de saturação da creatina, usar ali 5 dias numa dose maior e depois voltar para uma dose calculada para o seu peso. Então, o que pode se fazer é prato cheio de proteína, de preferência todas as refeições, procurar o profissional, logicamente, para calcular a necessidade e se movimentar. Lembrando que não só a caminhada, não só o exercício aeróbico, ele tem que fazer exercício resistido. Eu diria também, Marcos, que controlar as doenças. Uma das formas de você ter sarcopenia não é só você não se exercitando ou não comendo bem proteínas. Doenças podem fazer o indivíduo ter essa entidade chamada sarcopenia. Com diabetes facilita isso. O próprio paciente que tem um AVC, ele tem um risco maior de ter sarcopenia. O paciente que tem Parkinson, tem demência, o paciente que tem depressão, eles têm um risco maior de ter sarcopenia. Medicamentos podem facilitar a incidência, a prevalência, pode ser o gatilho para que esse indivíduo entre num processo de perda de massa, com perda de função. Então, eu acho que de forma resumida, seria mais ou menos isso: prato cheio e exercício de força.